Bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Meu nome é Anderson Dick, esse aqui é o Eduardo. Agnes Dick, meu filho, agora meu parceiro aqui no canal também, já tá vários episódios juntos, né? Já tá pegando a manha, né? Tá bom. Mas hoje o episódio é o seguinte, nós estamos aqui no Café New Octane para revelar o DeLorean. Vocês estão vendo aqui, ó, trouxemos a F-150, ou a F-1000 no caso, o C8, que está voltando a andar. Eu acho que esse episódio não saiu ainda, vocês não vão acreditar o que era o problema do C8, mas fica para o episódio. O Opala, aí para tradicional, né, das reações, o Supra e o mais importante de todos, o DeLorean, tá dentro do trailer ali. E esse vai ser o dia da revelação do DeLorean aqui no Café New Octane para o público. Muita gente com muita expectativa. A gente está muito curioso de ver o que as pessoas vão falar, tá todo mundo perguntando, a gente tentou manter um pouco de sigilo, e vocês viram nas últimas semanas aí que eu não publiquei muito de eu andando com ele, mas a gente andou bastante. Bastante. E esse episódio vai estar muito legal, então assim, ó, prepara, bota na TV aí, ó, chama a família, pão de queijo, cuca, chimarrão, que hoje o episódio vai estar legal. Vamos mostrar os carros aqui, vamos começar pela F100 do Felipe aqui, que vocês nem sei se viram esse episódio. Eu acho que esse episódio aqui não vai sair antes, mas a gente foi visitar a garagem do Felipe lá e os updates do Landau. Mas hoje o Felipe tinha que trazer um carro aqui, não deu para trazer o Landau, mas veio de F100 aqui, ó. Vinho que tem FT, né? O que tem FT a gente trouxe. Essa aqui a gente já mostrou no episódio do Felipe, mas eu vou mostrar um pouquinho aqui de novo. É um estilão, né? Olha só, duas cores, saia, blusa. Tocha do interior desse aí. Olha que legal. Vai chamar a atenção aqui, ó. Elegante. Elegante. Deve ter 450. Abre o porta-luva lá, Dudu. Isso? É. Aperta. Deixa aberto já. Esse é cheirinho. Esse é o cheirinho clássico de taxista. De taxista, deixa eu ver. Isso aqui é... Meu Deus do céu, chega do Brasil isso aí, velho. Chega a dar um nó na barriga, assim, daquele tutti-frutti com... É de uva. De uva, né? Eu amo uva. Perfume de... Isso aí é aqueles táxis Santana andavam nos anos 2000, é isso aí, ó. No ano novo, quando a gente vai, pra sempre pegar mais suco de uva pra mim. Eu sempre tomo tudo. Bom, mas nós trouxemos aqui alguns carros para representar a marca. O que a gente fez, ó? Como esse ano a gente não conseguiu vir em maio, normalmente em maio a gente vem que é o Café New Octane logo depois do aniversário da Feltec, mas esse maio tava realmente, a agenda não fechou. A gente pensou, vamos trazer então, pelo menos uma vez por ano a gente traz o trailer aqui no Café New Octane. E esse evento aqui, para relembrar, né, para quem não sabe, é o maior encontro mensal de carros do mundo. Maior encontro mensal de carros do mundo. Good morning. E aí é o maior encontro de carros mensal do mundo, que reúne aí milhares de pessoas e de carros todo domingo, primeiro domingo do mês. E obviamente é da onde a gente se inspirou para fazer o nosso Feltec chimarrão, né? Então aqui eles falam cafeína e octane, que é cafeína, no caso deles aqui é o café mesmo, e octanagem, e o nosso é chimarrão com Feltec. Então essa foi a nossa ideia aí. E a gente chegou cedinho aqui, acordamos 5. Que horas você acordou hoje? 5. 5 horas, eu acordei às 4h40, que na verdade é o meu hábito, mas para um domingo é diferente. Tava escuro, nós saímos de casa de Corvette, né? Tava de Corvette em casa, fomos para a empresa. E da empresa viemos a carreata aqui assim, ó. Foi Olha! muito legal. Esse aí é literalmente um carro da década de 20. 1920, tem mais de 100 anos. E a gente saiu de casa, aí fomos para a empresa, da empresa a gente saiu, era 6 e... até me perdi, 6h10 a gente saiu da empresa. 6h10. Paramos para abastecer todos os carros, porque nenhum dos carros funciona no nível de tanque de combustível, a gente tinha que
tá lá todo no tanque aí pra abastecer. Eu acho que era o Opala mais estranho, porque depois ainda falou 0, porque não tá funcionando. Não, o Opala já tinha, é que o Opala já tinha abastecido. A F-150, o Luiz Stork veio dirigindo, que é o brasileiro que recém se mudou para os Estados Unidos, Corvette. Leandro. Pediu pro Leandro aí, que já tem as mãos dos supercarros aí. E o Opala, que era o mais elaborado aí, veio eu e o Dudu para dirigir. E o Supra... Eu consigo dirigir? Calma. O Dudu queria vir de SL600 para cá, o que vocês acham? Mas aí, eu estou dirigindo. Imagina ele chegando com direçãozinha ali. E o Supra, o Vini veio dirigindo. Bom dia. Bom dia. Como é que estamos? Bem, você? Como é que foi dirigir a 150 ali? Tá legal. Tá certinho? Bem legal. Tudo 100%. Filezinho, gostosa de andar. Bom, né? Macia. É uma poltrona. É uma poltrona, parece que tá no sofá, né? Forte, Pior que tá bom de andar. Como é que tá o senhor, Vini? Tudo certo? Bom? Tranquilo? Tranquilo? E aí? E o Supra se comportou? Fósforos, na direita ainda, tá? É uma sensação, É uma né? experiência legal, né? Tava Como bem é que foi? legal. A primeira coisa que tu fez foi o quê? A primeira coisa que eu fui fazer foi ligar o pisco e liguei o limpador, né? O limpador ali é foda. E o Leandro, e aí? Sempre tá limpando. Como é que foi dirigir o C8 aí, tudo certo? Matei a vontade de, eu acho que de todo mundo tá assistindo aqui de um dos carros que você tem, né? Muito top. É trio o C8. Pior que tá bom, o C8 é outro episódio, vocês vão entender o que a gente resolveu nele que não dá pra acreditar. Mas agora é o seguinte, ó, o DeLorean tá aqui dentro do trailer e nós vamos fazer uma revelação daquelas estilo cinematográfica, assim, né? Com Eu acho que máquina de tem que fumaça. pegar uns coisas pra botar no meu pé pra ficar mais alto, porque eu sou Doc Brown. Daí você tem que ficar mais baixinho. Tem que... Dudu tá empolgado, tinha que ver ele de manhã. Não, ele queria vir de SL600, ele queria me convencer mesmo. Ali. Imagina ele na estrada. É que o... Oh. Ninguém viu. Eu fui abrir o... Queria ela um pouco mais pra frente, né? Tu tinha pedido, né? Agora, na verdade, a gente tem que explicar um pouquinho, vamos recapitular um pouquinho do DeLorean, porque o último episódio aconteceu com a gente batendo a rank e festejando, deu uns tiros pra lá, explodiu a admissão. 4 cilindros ali. Não, até então a gente não sabia que ligou em 4 não cilindros. sabia, Só por acaso, né? Ou seja, lei de Murphy, né? Se tiver aqui não vai precisar. Exatamente. Essa é a ideia. Não! Então, pau. Tá aí. Puta que pariu. Peraí. Extintor? Fogo. Não. Tira a mão. Já apagou. Já foi? Explodiu as duas borboletas. Tô surdo. Imagina vocês que estavam ali dentro. Deu um pleque aqui. Tirou as duas borboletas. É com braçadeira. Vai, isso aqui foi o burst panel, né? Aí, e aí, na verdade, a gente tava... O barulho tava estranho, todo mundo ficou assim, caramba, que barulho bem bosta, pra falar a verdade. Como é um flat plane, quando ele liga 4 cilindros, o motor trabalha perfeito, porque o Vira é como se fosse um Vira de 4 cilindros, na verdade, né? Então, era suave o motor, ou seja, não tinha uma vibração estranha, assim, é isso, mas... E como é injeção direta, a gente nunca tinha feito um carro 100% de injeção direta, nós estávamos tentando entender. Aí, às vezes ligava a sonda de um lado pobre e a sonda do outro lado normal, né? Aí tu desligava, ligava de novo, era invertido, né? E a gente ficava pensando, cara, mas a sonda tá estragada, troca a sonda, inverte a sonda. E ficamos naquela. E aí Só que é o seguinte, eu vou te falar, o que mais me preocupou foi que o barulho do motor ficou tão feio. Eu pensei, caramba, comprei um motor de Ferrari pra botar num DeLorean e ficou um barulho de Santana. e assim, no início o cara não queria acreditar. Cara, eu já saí ligando pra todo mundo e até vou dar um spoiler aqui, ó. Comprei um escapamento no Brasil do pessoal da R-Flow lá, customizado. Da NASA. E aí nós chamamos um cara para escanear aqui, né? O cara fez o scanner ali, até tem umas brincadeiras à parte. O cara ficou 6 horas escaneando lá, mas no final das contas o arquivo ficou meio ruim, mas deu certo. E aí nós mandamos pro Brasil e eles estão fazendo escapamento. Só que isso aí tudo antes da gente descobrir que ele estava em 4 cilindros. Isso mesmo, porque achamos que, primeiro que nada, foi o coletor que
o coletor não é o original, né? É um coletor um pouquinho mais curto do que o original e achamos que talvez seria o que tá faltando ir com além deles. É, porque ele tem assim, dos 4 dutos de cada lado, assim, tem 2 que estão bem mais curtos, um que tá bem mais curto que os outros 2 ou 3. Isso mesmo. E o funil dele ficou assim, é um funil muito ruim, né? Ele é um funil que ele não tem assim, ó, ele não junta nos ângulos, ele dá uns... Ele não ficou bom, é um funil, tipo assim, só juntaram 4 tubos, ele não tem um trabalho para isso. Ou seja, o trabalho está bem feito, mas não sei, o desenho para o som talvez não é assim o perfeito. Aí a gente pensou, pode ser os coletores de escape que não tão bom, pode ser os cone. Exato. Aí a gente depois comprou... E depois falamos, não, vamos fazer o escapamento provisório, né? Ali isso foi que apareceu a Krapovic, o Arkondovic, Arkondovic, isso. A gente comprou uns tubos ali mais baratos. Vamos fazer um escapamento provisório, aí basicamente pegou da saída dos coletores, né? Fez um 90 graus, juntou aqui e voltou e fez sem abafador. A gente ligou sem abafador. Sem ficou nada. Ficou bem legal, né? Assim, ficou, claro que... Ainda ligando com 4 cilindros, né? Sim, aí ficou estranho. Ficou estranho, a gente pensou, puta, não resolveu. Não era o X, talvez seja os coletor. É isso mesmo. E aí a gente ficou pensando, cara, o que a gente vai fazer, E ali foi que... Aí já tinha encomendado o escapamento, já estava fazendo. E aí a gente começou a ver que... Como é que foi mesmo? Não, e ali decidimos, tá. O problema tem que ser o coletor, o som. O coletor é o que está fazendo aquele som errado. Então vamos continuar fazendo e depois vamos ver isso. Depois anda com o motor assim. Só que aí quando a gente foi acelerando o carro, ele não acelerava forte assim, né? Era um motor lento, ou seja, aparentava um motor... Aqui é um motor LS, assim, que não é um motor bom, mas... Não é um motor de Ferrari. E a gente ainda tá perdido porque, de novo, era injeção direta, né? Então tudo era novo. Se fosse um carro com injeção direta, talvez a gente teria percebido mais rápido, né? Sim. E num desses momentos que estavam mexendo nele, que eu estava mexendo na eletrônica, coisa assim, tentando ver se ligava melhor e coisa assim, foi que o Billy, na verdade, passou, eu tava ali pela oficina e o carro tava um pouco para cima, ele ia encostar a mão no escapamento, eu falei, não, peraí, tá quente. Botou a mão assim, e ele falou, não, tá frio. Sério? E eu ali, não, peraí, até agora tem a marca aqui do braço do outro lado do motor. Tu foi lá e botou do outro lado? Exato, encostei do outro lado e queimei. Ele encostou no lado esquerdo e não aconteceu nada, e aí... Não! Sim, aí caiu a ficha. Aí caiu a ficha, né? Tava só um lado direito trabalhando, na verdade. Mas o estranho que quando ele tinha os 2 coletores só, dava pra escutar que o outro lado tava fazendo alguma coisa. Mas sim, tava... sei lá, fazendo combustão no escape. Por isso que tinha explosões, Aí é o seguinte, aí botou a mão no escapamento de um lado, tava frio, aí eu tava na minha sala, quando eu vi, vocês estavam lá desmontando tampa de válvula e olhando. Não, e ali foi o seguinte, aqui tem uma coisa errada na ordem de ignição, que foi o que encontramos em Google, né, obviamente. Não, e pior que a gente tinha um manual técnico do motor de 190 páginas que o Gustavo Ferro tinha me mandado e que tava lá a ordem, a gente foi lá e deu no Google e botou a ordem errada. Exatamente. A gente tinha digitado a ordem errada, por isso que ele tava funcionando em 4 cilindros. Então o jeito correto, que foi o vídeo que você tinha postado, é tirar a tampa de válvula, botar cilindro 1, compressão, e vamos ver qual é o seguinte, em fazer a ordem de ignição. E tava mesmo, os 4 cilindros do lado esquerdo tava desfasado. Só que às vezes ele ligava num lado, às vezes no outro. Exatamente. E aí por isso que ele funcionava um lado ou outro. Às vezes um lado e às vezes o outro. Bom, aí descobrimos isso, botamos a ordem certa, ligou na hora. Você tem que ver esse vídeo aí pra vocês entenderem, mas nós vamos botar uns trechos dessa parte aí porque a gente tá recapitulando agora. Isso. Já começou a ter rompe, começou a melhorar! Nem ligou. Aí ligou então nos 8 cilindros, aí já virou barulho de Ferrari, aí a gente já se emocionou, né? Aí, só que aí é o seguinte, aí do escapamento, ainda assim, eu fui entendendo mais
É que sempre vai ser um outro episódio, tá? Mas eu fui entendendo mais, cara, dá pra... Se acerta as frequências do escapamento, multiplica. Porque tu pega uma Ferrari, uma 458, por exemplo, que esse motor é igual. Sim. Com o escapamento original e uma com esse escapamento, por exemplo, feito assim, cara, a diferença é inacreditável. Sempre tem um tom específico, né? O pitch, assim, tu consegue o mudar. pitch, Tem mas aí, esse é eu tô muito curioso para fazer o escapamento de perfeito esse carro, mas o Arcondovic ficou muito bom aí, não tem o que reclamar. Ficou bem, fizemos 2 versões até, né? Um sem nada, mas para dirigir no dia a dia, eu achei pelo menos que já era muito forte, assim, para ter. Por isso que botamos mais 2 pequenos. Mas aí eu acho que a gente botou os abafadores antes do X, né? Depois a gente ficou na dúvida se tinha que ser sido depois do X. Antes ou depois, Mas no final... Estamos aprendendo, né? O Arcondovic tá cada vez melhorando. Bom, aí o carro começou a ficar andável, finalizamos as coisinhas e aí teve um dia que eu e o Dudu fomos lá buscar ele pra ir pra casa, né? Vou botar esse vídeo aqui porque esse foi legal, a gente foi de 150 e quando a gente chegou lá ainda o Dudu tinha as músicas De Volta pro Futuro. Que carro a gente vai buscar agora? DeLorean. Primeira voltinha, DeLorean. Olha aí, ó. Senta aí. E aí é o seguinte, aí a gente foi as primeiras voltas, né? Nós andamos, fomos pra casa, fomos no outro dia no mercado, fui pro Felipe. Tem várias imagens, eu vou até botar, eu gravei tudo literalmente, mas eu vou dizer que 80% era ou nós em silêncio ou sorrindo assim, porque era tipo assim, pra mim era tentando entender o que estava acontecendo e pro Dudu era curtindo ali, né, aquela parte ali. Mas foi muito legal, deu pra ter muita experiência. Vamos botar pra vocês verem aqui um pouquinho das primeiras andadas aí. A primeira andada, de verdade, a gente deu uma volta na quadra que não contou, né? Olha, não todo dia podia andar com a porta aberta, né? Como abre isso? À direita aí. Tem pisca esse negócio, não? Pisca funciona. Acho que a porta tá aberta, será? Sim, tá aberto. Consigo ver daqui. Vou ter que fechar o software, não sei, travou, eu acho. Ficou aqui, tô com A todo malha o fechada processo. não tá ativada? Dá pra ativar, né? Não lembro. Peraí. Onde é que é o nível de... É aqui É na aqui frente, na nesse frente, lado é. aqui, né? É, 3 aqui. Não é normal abrir a porta pra cima. Abastecido, nível de plutônio no máximo. É isso mesmo. Go to target. De sonda, 70 de sonda. Tá muito rico ali. Agora é DD7. Aqui não. Você tá vendo a malha fechada?
fechada, tu tá vendo? Oi? Quanto tá dando de malha fechada? Não tenho uma malha fechada aqui, Porque aí vou botar pode ser que agora. ela tá brigando. Sim. Cara, ele tem torque, hein? Tem. Só 3.000 RPM. Hold to close loop correction fica em 0 aqui o tempo todo. Mas não sei se tô pegando o canal errado só. Nossa. Acha que posso enviar o mapa aqui? Não, é melhor... Mas não entra Ah, ali. pode enviar, lá você vai morrer. Vira ali primeiro, depois. Estou enviando o mapa. Deixa eu fazer uma... Ver se ele não tá pegando. Eu ia dar uma arrancadinha quase assim. Só pisar no fundo assim de primeira vez. Estranho. Eu tava com 80 e uma coisa de som, né? É. Eu tava... Temperatura 187. Ah, que Então legal. mexe. Sim, a água circulando no pau, né? Sim. Vamos enviar o mapa de novo. Tô tirando combustível em tudo que consigo, assim. Aham. Quarta. Acelera. 6 marchas esse carro. Hã? Sim, é 6 marchas. Tá, fica longo pra caramba, porque o motor gira, né? Mas Você é vai- muito longo mesmo. Não, tá ótimo. A sexta aqui, ó, Certo. tá 2.000. É, isso já é 50 e uma coisa de milha, né? É. Tá, mas a dirigibilidade Tá muito bem. muito bem. Temperatura certa, pressão de óleo certa. A pressão de alta tá caindo, de injeção direta, tá indo a 1.100. Alta não digo. Ah, é que nesse RPM, quando pisa no fundo, ele vai pra 1.100. Tá consumindo muito, né? É. Mas eu não vou mexer nisso agora. Porque a gente vai fazer a compensação, né? Porque tirando o combustível do injetor, a pressão vai subir. É proporcional, né?
Mas também, se a gente fizer a compensação individual por map, É, também. a gente vai e mata. Também. Deixa a bias e mapa de novo. Pega o par e deu uma... Só porque eu tô tirando o combustível assim. Toda a parte que tá com 70 e uma coisa de sonda, tô... Vou tentar dar uma girada um pouco a mais assim pra ver. Tá, ali Valeu. ficou pobre. Ficou pobre? Ficou pobre. É. 10 de sonda assim. Cara, o câmbio é uma delícia. Muito bem mesmo. Né? Vamos ver aqui. Ficou pobre ainda. Foi pobre. Mas talvez a pressão de combustível tá caindo de alta, entendeu? É, bom. Vamos olhar o isso. mapa. Eu acho que só o barulho da emissão aqui dentro que faz que o assusta? escapamento Ah. isso faz um barulho assim estranho, né? É. Mas É que assim, a borboleta, mesmo fechado esse negócio, ele faz um barulhão, né? sim. Oh, mas funcionou tudo, voltamos sem o guinho, sem a corda. Já é boa. Pior que tá um monte de coisa. I'm pissed off. É. Abre a porta e leva pelo... Aí. Whoa. Yeah. Funcionou. Can I go drive the Mercedes? Espera só um pouquinho, eu vou contigo. Alright. Posso ligar aqui, né? É, sim. Só liga de novo a ignição, vou guiar esse mapa. Cara, funcionou muito bem. Parabéns. Nós Pra estamos fazendo, todos, né? estamos fazendo umas encrencas diferentes e tá... Estão acertando. É, não todo dia, um motor muito estranho mesmo, né? Cara, muito, tudo diferente. Primeira vez que tá acertando um motor 100% de injeção direta, né? 100% e com duas bombas. É, Vamos vai. ver o louco aqui do fazer. É. Um monte no Corvette. Hã? Já que você pediu, Você já fez? seu desejo é A uma gente ordem. está botando uma mangueira agora. Tá. E tá aprendendo bastante coisa? Legal. Vamos ali então. Primeira volta. Ah, já botou o cinto? Uhum. Peraí que tá torcido aqui. Pai, todo cinto é quase o mesmo. Deixa eu só ajustar. Só um pouquinho. Bom, Tá pegando direitinho, né? agora vamos. Primeira volta de DeLorean. Se quiser dar uma volta de picape, fica à vontade. Pô, eu vou botar pra 2000... Não, junho... 5 de junho de 2015. Ah, Eu vou ser continuação. zero agora. Eu vou me ver de bebê. Tá funcionando. Pai,
Acho que essa porta... É muito alta. Vai, tem que achar um jeito pra, que nem, ser um mais suave. Sim. Pra dirigir ou do barulho, tu quer dizer? Dirigir. Porque tá meio forte. Eu acho que essa porta... Você não acha que a suspensão tá um pouco duro? Não, a suspensão tá boa. Tem que ser mais firme assim. Ah? Olha os caras olhando. Tava certo. Não dá pra ir pra janta com isso. Todo mundo vai estar. É. Oh, é do futuro. Primeira ida pra casa, hein? Olha as borboletas aqui atrás, ó. Viu? Oh, Quando eu acelero, viu? é? O meu pedal tá controlando elas ali, aí elas abrem quando acelera. É, eles estão. Entendeu? Mas bem pouquinho. É. Bota a música aí. Tá? Cara, esse aqui é o carro mais legal que eu já fiz. É. Sem dúvida. Power of love. Mas aqui fica... A gente vai fazer uma... Tá vendo que o barulho assim, ó, sugando ar? Eu vou fazer uma corneta na frente na impressora 3D pra ver se... Um bell, assim... Pra ver se ele muda esse barulho, mas não fica com esse barulho. Tá. Mas tá se comportando muito bem, olha. O câmbio tá fantástico, a embreagem fantástica. Um amigo meu o Gustavo Ferro, aqui nos Estados Unidos, projetou todo o volante, como é que botar a embreagem. A Ceramic Power no Brasil fez a embreagem, que é a embreagem que fiz aqui que faz engatar as marchas. E para casar o câmbio do Porsche com o motor da Ferrari foi muito difícil. Mas eles conseguiram fazer perfeito. Vou te falar, olha, incrível. E o câmbio Porsche, os engates é muito gostoso. Ele tem 6 marchas ainda. Aconteceu um problema. Não sei. Depois eu tenho que ver no logger. Hey, don't burn it! Chegamos. Let's go. Vamos lá, segunda voltinha.
Eu pisei no fundo, tu viu que anda? Eu não tinha pisado ainda. Put the thing on a drag race, the thing will go flying. Hã? Put the thing on a drag race, go flying. Não, eu girei aqui, eu girei 6 mil, 7 mil assim, mas foi muito rápido. Olha, Tem muito HP esse negócio. É que a gente tá só passeando de boa, né? Uau. put a nitro in this thing. Dad, imagine what would happen if you put a nitro in this thing. And then put an automatic transmission. É. Anda muito. Oh my god. Dad, when we bring my mini dragster to a drag race, we're gonna bring this thing too. É. See how much it runs. We gotta get that epic. We gotta get that. Wait, Dad. I'm gonna put the ending credits noise. Chegamos. Gostando da primeira volta de DeLorean? Borboleta, tá vendo, ó? Oh, it's getting gas? Air. Why does it need air? O motor precisa de ar. Quando ele entra ar no motor, ele gera potência. Oh, yeah. Muito legal. Vamos ver como é que ele se comporta indo pra
empresa, fiz uns ajustes. Pegou bem, hein? Impressionante. Ó, lentinho. Reengatando. Barulho de primeira. Segunda não faz. Bah, mas tá lisinho, perfeito. Vou te falar. Tem que passar escondido do Dudu aqui, que ele queria ir junto na empresa. Hoje eu não podia levar ele, tinha uma festa aqui. O funcionamento tá perfeito. Tá tremendo muito aqui. Todo mundo buzinando e mandando mensagem. É, tri. Os carros chamam muita atenção. O cara parou aqui do lado só pra fazer assim, ele tava seguindo o todo inteiro. Ah, que sinaleira eterna. Meu Deus do céu, quando o cara tá com um carro novo, olhando tudo e querendo chegar logo na firma. Ah, abre só o lado. Já andei bastante no carro aqui, dá pra dizer que agora eu tô sentindo já a confiança assim de funcionamento, de tudo. Muito melhor, muito melhor do que eu imaginava, vou te falar. Cara, esse carro tá muito bom. Tá funcionando muito bem mesmo. Impressionante. Top. E aí começamos a andar e a gente começou a acertar a parte da injeção direta, né? Sim. Que eu vou te dizer assim, cara, eu tô genuinamente impressionado com o funcionamento. Cara, parabéns, assim, impressionante o teu trabalho, o Fischer. A gente tudo pegou pra valer, começou a entender. E eu vou dizer assim, ó, a injeção direta tá
muito, eu não vou dizer o percentual, mas ele tá muito bem encaminhado na 700. Não, e até para ter uma ideia, né? O motor de Ferrari que pegamos é provavelmente o motor com menor informação possível que você pode encontrar na web, assim. Não sei se alguém já tinha feito um standalone, deve ter feito, mas assim... Sim, mas não vai compartilhar a informação de... E a gente tá... E o motor tudo. Só que o motor da Ferrari também ele usa a mesma bomba, aquela Bosch HPV5, né? Sim. Que é a comum, que é diferente dessa aqui, né? Sim, outra diferença grande também é que essa caminhonete aqui tem só uma bomba de alta para os 8 veículos, né? Sim, ela tem uma bomba e uma linha. E lá na Ferrari são 2 bombas. E a gente achou que isso ia ser muito difícil controlar e na verdade conseguimos controlar. Na verdade ficou muito simples de controlar. Então aqui tá a bomba de alta. A bomba de alta. Tá escondida ali. E os injetores estão ali embaixo. Esse carro tem injeção indireta também, né? Então assim, a gente já tá fazendo aqui no Knife 150 com injeção direta e indireta. E no DeLorean é só direta, né? Sim. Só com 2 bombas separadas. E o Fischer também tá fazendo no Golf, né? No Golf, no Audi, eu acho. Bom, sei lá. E aí, só que aí como a gente começou a andar e funcionar, a única coisa que a gente ficou com problema foi o seguinte, o radiador na frente do DeLorean é pequeno, né, comparado assim com uma Ferrari, né? E na lenta ele começava a esquentar. E aí a gente falou, cara, é o mesmo problema que o Supra tem. E o Supra, exatamente. Porque na lenta parece que a bomba d'água ela mecânica, ela gira pouco e a água não circula direito. Eu achei que no Supra seria porque a polia do vira talvez não é do diâmetro correto para fazer virar pela correia, né? Porque o que tem, ó? Aqui a gente diminui a... É menor Não, é maior a bomba, a correia da água. Ó, variação original. Porque a bomba d'água aqui, ó, eu não sei se aqui não tá aumentada ou diminuída. Eu acho que a do vira original é um pouquinho maior. E aí né? Ficou menor. E ali tá virando um pouco menos. E aí a bomba d'água aqui gira menos, ó. Exatamente. E aí o que acontece na lenta, quando esse carro fica na lenta, tipo 900 RPM, parece que a água não circula o suficiente, ele começa a esquentar. Só que a gente descobriu também que o radiador estava furado. Mas tava furado também. Uma parte, a gente trocou o radiador, só que a bomba d'água elétrica tá aqui, ó. Botamos uma bomba de água elétrica lá embaixo, que ela o que faz é sugar a água fria do radiador. Que é tipo uma turbina aqui, ó. Exato, entendeu? e ajudar para puxar ela dentro do motor. E a mesma coisa fizemos no DeLorean. Como o radiador tá lá na frente, botar uma bomba de água elétrica que ela suga a água do radiador para levar ela para o motor de novo. Então a original do motor fica para levar até a frente e a elétrica para levar até o motor de novo. Sim, aí, cara, e a água circula assim, aí no DeLorean, ficou assim, perfeito. E o bom dessa bomba elétrica aqui em série, ela não precisa tirar a mecânica, né? Então, assim, se uma das duas falhar, teoricamente ainda tem a outra. Exato, ainda tem a outra para pelo menos ajudar. Porque no DeLorean, por exemplo, a correia da bomba d'água, toca mais alguma coisa ou só ela? Só ela. Então, ela tipo, mesmo. você vamos dizer que voa a correia da bomba d'água no DeLorean. Sim, Daí nem vai... Não vai afetar. Poderia continuar funcionando. E o bom da bomba também que vimos que ela nem consome muito, uns 5 amperes assim, contínuo. Então é uma bombinha muito boa mesmo. Muito boa, muito silenciosa, não dá pra escutar. Sim. E dá pra fazer o seguinte, tem gente que ainda tira as pá tira a bomba mecânica, deixa só elétrica. Só elétrica Aí tu mesmo. pode fazer o seguinte, pode deixar sem... com ela já não pode ter termostática, né? Porque ela restringiria. Mas aí o que tu faria? Faz ela não ligar se o motor tá quente, então ela funciona como se fosse uma termostática. A bomba elétrica ficaria desligada, quando o motor ele vai esquentar mais rápido, aí quando chegou na temperatura ela começa e ela pode fazer PWM, então tu pode também dosar isso. Também controlar a velocidade dela. É uma bombinha, uma ideia assim muito boa que, obviamente, tem muita gente que utiliza, mas ajudou aqui, ajudou no DeLorean também. E uma recomendação ali para. E deixa eu fazer uma menção especial aqui, ó. Esse adesivo aqui, ó, pra quem conhece de arrancada, Brazilian Tuners, ó. Isso aqui é uma empresa do Marcos, em Portugal lá, e do Cris Delfino, que eu ajudei digamos, até desde escolher o nome, o logo, tudo, e eles sempre me ajudaram muito. Fizeram toda a suspensão dos meus carros, assim, desde o Mazda RX-7, o Supra, eles acertaram, vários outros carros, assim, sempre fizeram, estão fazendo a Saveiro. E o Cris faleceu aí faz algumas semanas e eu vou deixar esse adesivo assim em homenagem a ele. E uma coisa legal assim que o Cris nos deixa, mas cara, esse cara deixa uma mensagem assim, uma memória, um cara que muito, muito querido mesmo assim, cara. Vai em paz, a gente vai estar rezando por ti, vamos se encontrar, mas legal que o Michel, o irmão dele, também está seguindo com Portugal. Vamos continuar trabalhando, que eles sigam um legado assim. Mas é um momento
que nos chocou muito, assim, os amigos próximos, né? A gente sempre acontece isso aí, o cara não espera, um cara tão novo assim, mas é uma homenagem ao Cris aí, todos nós aí. Ó, chimarrão de ouro, ó. Dá pra ver o ouro brilhando aqui, ó. Sempre me vem tomando chimarrão, né? E aí a gente fez uma parceria com a De Valérios, que é uma ervateira do Rio Grande do Sul lá. Muito legal, você conhecer eles, inclusive a filha deles no Velopark, alguns anos atrás. E eles sempre tinham uma ideia de fazer uma erva mate com flocos de ouro, com ouro comestível dentro, né? Não porque não tem uma propriedade nutricional nem nada, mas era para fazer um negócio diferente, assim, porque o chimarrão é uma coisa tão tradicional no Rio Grande do Sul para nós, que a gente queria fazer uma versão do chimarrão de celebração, de comemoração, de ocasiões especiais. E aí pensou, cara, por que não botar ouro? Porque qualquer outra coisa que for botar no chimarrão é gosto particular, né? Tem gente que bota tem gente que bota algum chá, alguma outra coisa assim, um limão, gengibre, mas para fazer algo assim que fosse realmente nobre ou especial, é que nem tomar um champanhe caro, assim, um vinho caro de ótima qualidade para celebrar, assim, celebrando um momento especial. O chimarrão com flocos de ouro aqui é o que a gente fez. E esse chimarrão aqui a gente, na verdade, fez com a marca Feltec Anderson Dick e está disponível no site da Feltec, no site da Feltec USA também. A gente vende aqui nos Estados Unidos, até tem para venda aqui, ó. Vou mostrar. Aqui a gente fez o nosso display, ó. Pega outra também. Essa aqui, ó, é erva mate, ó, nativa, com flocos de ouro, 24. Produto do Brasil, ó, distribuído pela Feltec. Olha aqui, ó, e tem a Mercedes 190, inclusive, ó. Quando ela entrar no elevador, ela só sai andando, né? Estilo DeLorean. Vocês estão vendo, né? E tem a erva aqui, ó, que é a tradicional, ó, que essa é a do C8. Esse nosso trailer aqui é uma coisa legal de mostrar, porque no Brasil é difícil ver um trailer tão grande assim, né? Ele é quinta roda, ó. Conecta aqui no quinta roda aqui nos Estados Unidos, fica bem mais fácil de locomover. E aí a gente mudou agora o painel, que antes tinha umas prateleiras que tinha que ficar arrumando sempre quando chegava no evento, agora a gente parafusou tudo aqui. Então tem FT700 Plus, tem aqui, ó, a FT700, a 450, 600, 550, bobinas, ignição, os FT Injectors aqui, os módulo de GGT, o Switch Panel, a nova Nano, a Nano Pro, toda a linha de produtos aí mostrando. E aqui dentro, ó, vou mostrar um spoilerzinho, ó, tá ali do guardado DeLorean. Ali o DeLorean vai ser 9h15, daqui a 1h e pouco a gente vai revelar aqui. E aqui a gente tem a nossa demonstração de reação aqui, ó, que dá para fazer a brincadeira aqui de reação, mostra o tempo, mostra tudo nos volantes e tem os produtos aí para o pessoal ver. Welcome to Caffeine and Octane, the greatest show that happens once every single month on the planet, right here at Caffeine and Octane, right here in Kennesaw, Georgia. You guys stick and stay, don't go away, and check out Perfection Wraps. I'm Chess, guys.
verdade, ó. Fala um pouco desse carro, vai. Assim, ó, vai pra cá, vai ser atropelado por uma merda. Não, vamos apresentar a merda que o Felipe falou. Sorry. Olha, igualzinho o Felipe gosta. Vai, continua, Felipe. Agora tu empolgou. Só pode abrir o capô de um carro num car show quando tiver assim. Se não tiver perto disso, nem pense em beber tempo. Os Arigó ali abriram o capô de um Mini. O que vai ver? Um caralho de plástico? Não, né? Olha o que é o produto ali. Olha só que arrumado, ó. Esse tipo de trabalho que eu fazia no Brasil que eu tenho saudade, ó. Troço fino, detalhes, troço escondido. Tu sabe informar que motor é esse? É um 427. É um 351. De tamanho sim, mas que é um 351 stroke de 427. E o cara pintou tudo de azul, né? Aí quem não sabe, acho que o motor é original, né? Dentro bem feito, acabamento, muito bacana. Não, olha a elegância. Preto, interno vermelho, não tem como errar, né? Combinação correta. O parceiro pintou até o shift light da coluna, ó. Ficou muito a fuder. Um câmbio T56. Não, e as rodinhas também, né? Sentado, né? Tudo casou. Tudo não, casou, a rodinha tá sentada, né? Isso é o quê? Uma Ranger, né, cara? Tipo a tua, né? Não, ela é uma F100. Ranger é porque é o trim dela, né? Que é a mais luxuosa, a mais completa da época, chamava de Ranger, mas ela é uma F100. É o contrário do Brasil, que a Ranger lá costuma ser mais... Não, que a Ranger lá é outra caminhonete, né? Caramba, hein? O cara lançou até o... Esse aqui é original? É original. XLT desse jeito assim, dessa cor? Aham. Caramba. Hoje foi essa apresentação do Felipe empolgante. Muito bom, Felipe. Não se empolgar com um troço de verdade, né? Só lamento. Muito bom, Felipe. Muito valeu. Bom. Valeu. Mandar pra mulher. É o seguinte, ó. Eu adoro a minha caminhonete, tá? Mas eu queria vender ela pra fazer uma caçamba curta com essa frente, que eu gosto mais que aquela. Mas ela é apaixonada por aquela ali, então tá ruim de negociar com ela, de vender, né? Ela disse que gosta de bege, né? Não, ela gosta dela, sei lá qual é que é. E vamos ver, daqui a pouco tem que fazer uma só pra mim e manter aquela. Vamos ver. Viu, Tec? Não tem freio de mão, esse aqui eu vou ter que ficar no pé no frente. Vamos dar uma ligada só pra chamar um pouco o pessoal aí, ó, pra ver se eles vêm. E agora, mais uns minutinhos vão fazer, já estão começando a fazer fumaça ali dentro daqui a pouco. Tá ansioso ali, ó, botou a fantasia. E aí? Olha aí que legal. Mostra aí, ó. Tá bom, filho, tá ok. Tá tri, tá. Todo mundo vai ver que tem o Doc Brown. My knees. It's okay. It's okay. É, que legal. Tá legal. Manda ver, pode ir pra fora. Espera, não vai ainda. Você entra no carro. Já passou. Pode ir.
Aí, bicho. Aí, ó, pra quem falou que não ia funcionar, não sei, mané. Tá aí, ó, entregue, pronto, funcionando. DeLorean. Entendeu? Pronto, revelado aí ó, o DeLorean. Vamos ver o que o pessoal tá achando, mas é legal ver a cara de surpresa deles. Vamos ver umas reações aí, ó. New sponsor. Boat owner. Ferrari engine in it, right? What do you think of that? No, look at That's how you make a DeLorean fast. Oh my god. I love seeing stuff like this. This is the Corvette too, where it pulls the air out. Hey bro. What's on plug? Want test reaction time? We got what, cam sensor? That's what it looks like. Where are they at? That might have how they got around it. Yeah, that's what I'm trying to see. It could be phasing. It could be cam phasing. It's on both sides. Ferrari's built like that? O pessoal tá curtindo muito o DeLorean. Fiquei um tempão agora conversando, eles devem ter visto algumas cenas já. Mas vamos fazer o seguinte, Dudu, vamos dar uma volta agora e vamos ver que carro que tu acha legal pra olhar. Que carro tu gosta. Vamos passando e tu vai me dizendo assim, que carro tu quer olhar e quer que a gente explique ou olhe o carro. Sabe que esse aqui é um Lotus, ó. Esse aqui é um Lotus bem raro até. Lotus Spirit, não? Pelo jeito não. Então tá, escolhe aí. Sabe que carro que eu comprei aqui no show? Onde? A SL 600. Tava parada ali, eu vi uma, na verdade eu comprei uma igual, mas aqui tem bastante carro assim. Olha isso aqui, ó. Panos Roadster. Estranho. Achou? Ah, tu gosta das Lamborghini? Que nem aquela que tu andou. Essa é uma STO, ó. Student driver? Ah, é a 720, que nem aquela que a gente andou. Pai, é um student driver.
Você acha mais legal esses carros aqui? Ou os tipos os que a gente faz? Pergunta difícil, né? Ó, outra Lamborghini. McLaren. Ah, isso aqui é puro sangue, ó. Pai, podia botar o Corvette aqui. Aqui tem uns Corvette, ó. Vamos ver se tem algum que tem uma preparação. O que, pai? O quê? Vamos ver se tem algum preparado. Como preparado? É, modified. Não. Não sabe. Não sabe. Vamos ver o primeiro. Pai. Vamos olhar aqui, ó. Esse aqui é um Z06, ó. Z06? Ó. Sabe como é que tu vê? Mais de longe, se o Z06 ele tem isso aqui diferente, ó. Ó. Por dentro é igual. Exatamente igual. Só o motor é bem diferente, ó. Os R1 agora estão começando a entregar eles, né? Tu viu que estão começando a entregar os R1 agora, pelo menos começaram a mostrar um monte. Vamos ver se não aparece um lá em casa. Pai, eu quero ver esse Ferrari. Aqui, ó, esse aqui é um Zeus. Ah, quer olhar esse aí? Ó, o Dudu, esse guri criança nova, na verdade é o seguinte, em casa ele vê esses carros fuçados, antigos assim, mas super exóticos assim, ele só vê por aqui, né? Aqui um Z06 com... É modificado? Não, esse é um Z06, que é um motor diferente do nosso. O nosso é um motor 6.2 litros, esse aqui é um 7 litros aspirado. Que é isso? E o cara botou aqui pra ver o intake, ó. Pra ver a admissão, só furou ali, botou uma tampa diferente. Esse é o Z06, não é o... não, ele é o modelo o Z06, que é o modelo acima. E aí, em vez de ser o LT2, que é o motor convencional que tem no meu, por exemplo, é um motor que chama... eu nem sei como é que chama esse motor agora, esqueci. Esse motor aqui, ele é um LT6. LT6, LT6, né? E aí, esse motor aqui, pai, ele é por que a capa daquele é... Ele é um 5.5 aspirado, que tem 600 e poucos cavalos aspirado esse aqui. E aí o ZR1 é esse motor turbinado, com 1064 cavalos biturbo com esse motor aí, de fábrica, imagina. Pai. A gente se vira para fazer 1000 cavalos no antigo, o novo já vem de fábrica, 1064 cavalos. É porque esse aqui é um conversível, ó, ele faz tudo sozinho. Aí eles ocuparam o lugar do motor, mas eu não acho legal, porque tu não vê o motor, ó, fica escondendo o motor. Aí tu não tem a altura toda pra cima, né? Olha aqui, o cara botou Lambodora, ó. Quê? Ele botou porta de Lamborghini, ó. Entendeu? Isso aqui eu te ensinar uma coisa, isso não se faz, tá, filho? Se tu quer uma Porsche Lamborghini, tu compra uma Lamborghini, não bota uma Porsche Lamborghini num Corvette, por favor. Ah, esse Porsche aqui eu acho muito legal, ó. Esse aqui é um GT4, ó. Que ele é um Cayman GT4, 918. Ah, manual. Esse aqui é legal, hein? Esse aqui é raro e é muito legal. GT2 996, hein? Esse é um dos carros mais pouco valorizados, assim, o pessoal não gosta muito e por isso ele vale bem menos do que os 997, por exemplo, o 993 ou os outros anteriores e posteriores. Que barulho feio. Ah, aquele ali ele é elétrico e tem um motor 3 cilindros. Aí o cara botou o escapamento pro motor 3 cilindros. Pai, o barulho é bom? Não, feio, olha. Pai, olha esses Lamborghinis. Uau. Put two hands. Oh, both of them underneath. Should just sit there. Close. Olha só.
trying to get her on the... Jessica. Olha a cobra. Why is there a snake? That's my pet. That's crazy, man. O cara teve cobra e um... O que é esse outro bicho ali? Lagarto. Ah, isso aqui, ó. Esse é um Nissan Skyline. Ó, um R32. Esse é muito legal. Por que não tem roda de direção? Huh? Por que? I'm sorry about that. What's up? How you doing, man? Good How to are see you? you. Good to see Yeah, you. been a long time. Been a while. I saw the DeLorean. Yeah, we just finished That's up. amazing. Yeah, good. Can you believe it? From when you saw it last to now? Yeah, man, Go it ahead, looks yeah, great. Take a seat. Just got it painted BMW Technoviolet. Oh, yeah? With the E36 M3. Oh, that's Why is there no steering wheel? So I have it right there. Oh. Because it sits so fixed, the seat is so fixed, I can't get out when it's there. You know. Yeah. That's cool, man. Man, car looks great. That's okay. Close enough. Me ofereceram um Skyline aqui, um R32. Tu gosta desse carro ou não? Sabe a história dele não? Vamos ter que pesquisar. Porque na década de 90, os japoneses, JDM, né, que chama, era o Supra, o Mazda RX-7, o Skyline. Esses carros são muito icônicos. Esse aí tá na minha lista. Vamos dar uma pensada aí, vamos ver o que se faz. O que vocês acham? Será que eu compro ou não? Compra. E esse aqui é um carro da polícia, um Opel Record da polícia com C20XE. Ele quer vender o carro. Deixa eu pegar um contato dele. Olha só, ele tá vendendo esse Opel. I would love to see your Apollo, but I'm so freaking busy. It's crazy. How much you ask in a car? 20. Okay. For 20, I include the uniform. You negotiate it down, I keep the uniform. Okay. Wait, do you get this too? No, the You can have uniform. that. But not now, after he writes a check. Yeah, if he buys this, the uniform and this for 20,000. Yes. É legal. É uma mistura de Ômega com Monza. O interior aqui, deixa eu ver um negócio. Pai, você vai comprar? Sei lá, não tem muito fundamento pra comprar, mas ia ser diferente, né? Opel Record, tração traseira. Pai, compra! Tração traseira, com o Opel Record, tração traseira. Imagina chegar na aula com ele. Nós andamos uma quadra e já tem 2 carros pra comprar. Acho que é melhor a gente não andar mais, né?
o episódio, foi legal, gostou? Sim. Gostou dos carros? Acho que o pessoal gostou do DeLorean. Foi legal, né? Deu pra vir com todos os carros, um dia bonito de sol. Obrigado a todo mundo que tá assistindo, bom que a gente veio aqui ver também. Vamos pra próxima estreia. Agora temos outros carros pra gente pegar, quando entrar no elevador só sai andando, né? E a Mercedes 190 aí, vocês estão ligados, né? C8 tá de volta, vocês vão ver um episódio dele, o que aconteceu, inacreditavelmente, que era o problema, mas resolvido agora. Então tá, vamos embora que agora é a hora da saída do show. E é o seguinte, como tava muito difícil botar o DeLorean dentro do trailer, nós vamos botar o Opala dentro do trailer. O Opala é isso aqui mais estreito que o DeLorean. E aí nós vamos andando de DeLorean pra casa. Feito? Vamos lá.